Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, nessa nova temporada de 2026. Estamos aqui no comecinho do ano, no mês de janeiro, esse mês cheio de calor, não é mesmo, gente? Uma tarde super ensolarada aqui. E estamos aqui com muitas novidades. O programa Proseando sobre Moda trará muitas novidades para vocês, muito estilo, muito comportamento. A gente vai poder paquear lascante, trazer convidados aqui para conversarem com vocês também, apresentar seus produtos e serviços e também as minhas reflexões aqui, que eu trago com todo carinho para vocês refletirem e prosearem comigo até aí em casa, tá bom? Então, gente, aproveitem para usar e abusar desses looks de verão, nessa temporada mais quente do ano, acessórios que remetem a férias, verão, praia. Acessem também, para quem não conhece ainda, as redes sociais, o site da Vila das Joias, que são os nossos acessórios, e também os canais da TV Tubo Web, onde você pode encontrar toda a cultura, informação, entretenimento, tudo de bom aí para vocês nesse ano de 2026. E hoje eu vou trazer um tema aqui super especial, gente. É um tema até que traz uma certa metalinguagem aqui, né? Eu vou falar exatamente do que usar para falar em público ou aparecer na TV. Então, pessoal, aqui eu vou estar englobando um grupo de pessoas que faz palestras, ministra aulas, que faz coaching, faz treinamento em empresas, pessoas que realmente aparecem em vídeos, como em redes sociais, influenciadores, influenciadoras, enfim, TV, como nós aqui trazemos para vocês. Então, para vocês que são convidados e gostariam de prosear sobre moda, trazer seu produto, seu serviço aqui para conversar comigo, também são sempre bem-vindos. E é para vocês que eu vou estar falando hoje, que esse tema tem a ver com você. Então, eu vou tirar as suas dúvidas e vou lançar aqui um guia completo do que usar para aparecer na TV ou para falar em público. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma das coisas mais tensas, né? Um dos momentos mais tensos, realmente, é a pessoa que tem uma certa restrição, certo receio de falar em público, mas, e mais ainda, do que usar nessas situações, né? Já que você vai estar em destaque, todo mundo vai estar olhando o seu estilo, fazendo uma análise do seu visual. Então, realmente, é uma coisa muito importante para parar, pensar, refletir e se basear aqui nesse guia, que eu vou dar realmente várias dicas úteis aqui para você. Então, gente, por quê? Tudo que você quer, é lógico, é parecer mais charmosa e inteligente, porque o seu visual, o seu look também vai precisar refletir isso, né? Além do seu conteúdo que você tem para trazer para as pessoas, para agregar para as pessoas, o visual vai falar muito também para você, sobre você. Então, gente, um mantra eficaz para aumentar a sua autoconfiança antes de uma palestra pública ou de uma aparição na TV é: devo saber mais do que eles, do contrário, não teriam me convidado. Isso não é suficiente para você? Então tente. Eles pensam que eu sei mais do que eles, portanto irei até lá e fingirei que sei mesmo. Então, pessoal, você já tem que preparar a sua mente com esse foco, certo? Em primeiro lugar, para tudo dar certo, para sua aparição aí, onde quer que seja, um público, na palestra, na TV, para que dê tudo certo. Então, já começa aí a focar nesse mantra. Agora, pessoal, falando em termos de visual, o visual perfeito para se falar em público é um casamento entre 4 elementos, gente. É o seu estilo, o seu propósito em falar e o ambiente físico e também, principalmente, a plateia, gente. Então, são esses 4 elementos que devem ser levados em conta no momento de você se preparar para a sua aparição em público. Gente, agora eu vou falar de 9 variáveis que fazem diferença no momento de decidir o que vestir para ministrar uma palestra. Gente, você em primeiro lugar deve pensar: como é o ambiente?
É uma sala de reuniões e seu próprio local de trabalho? É uma estância com centro de conferências? É um salão em um grande hotel da cidade com um centro de convenções? Então, gente, suas roupas devem estar de acordo com o local, tá bem? Sempre de acordo com a ocasião e com o local. Então, se é ligado à área comercial, em um centro urbano, em uma estância, etc. Se o local for informal, vista-se com um toque a mais de elegância do que a sua plateia. Tá aí a dica número 1, pessoal. Dá um toquezinho a mais para você ter o diferencial do destaque em relação aos seus ouvintes. Em uma conferência nas Ilhas Bermudas, por exemplo, não use short. Opte por uma calça informal, de brim ou um linho caque, por exemplo, e um blazer ou uma jaqueta de tecido leve. Se o evento acontecer no escritório, use uma versão mais formal de sua roupa de trabalho no dia a dia. Olha aí, gente, que dicas preciosas, não é mesmo? Então, você dá aqui um toque a mais sem sair fora do seu estilo e do estilo do local onde será ministrada essa palestra. Segundo lugar, pessoal, de que tamanho é a sala? Não a plateia, mas a sala em si. Isso tem muito a ver, gente, sim, porque uma sala grande requer uma roupa que transmita autoconfiança e que mantenha as atenções concentradas em você, além de um pouco mais de maquiagem nos olhos e nos lábios, para garantir que mesmo quem esteja na última fileira consiga vê-la com uma boa aparência. Então, gente, tem que ter sim um destaque e isso não é exagero, tá? Por quê? Porque senão você não aparece. Você é realmente engolido por essa massa da plateia ou por esse local muito grandioso que é a sua conferência. Terceiro lugar, pessoal, quem compõe a plateia? Empregados da própria empresa? São clientes potenciais? Altos executivos? Ou é o público em geral? Para todos esses casos, pessoal, nós temos uma regra geral. Vista-se melhor do que a sua plateia. E quanto maior for a plateia, seja dentro da sua empresa ou fora dela, mais formal deve ser a sua roupa. Então, gente, essa é a dica de ouro, né? Então, guardem isso como um verdadeiro mantra que vocês não vão errar na hora de se vestir. Quarto lugar, pessoal, qual é o cenário? É um palanque? Palestrantes sentados atrás de uma mesa? Uma mesa forrada ou aberta? Uma cadeira ou um sofá à vista, como nos programas de entrevista da TV? O palanque é uma plataforma quadrada, com microfone ao centro, ou é uma mureta à altura dos cotovelos? Gente, a questão é a seguinte dos próximos programas. Quanto de você será visto pela plateia? Se suas pernas forem visíveis, observe se sentirá mais confiante com uma saia ou de vestido ou então com uma calça, desde que seja permitido mulheres usá-las no evento. Mas se você só for vista da cintura para cima, tome o cuidado de vestir uma peça que a deixa com uma aparência confiante e bem definida. Nada caído, por favor. Então, gente, a gente sabe aí que nos bastidores das TVs, né, você já deve ter visto aí, realmente, os apresentadores, eles focam na parte de cima, mas muitas vezes a parte de baixo, ali não está visível, não é mesmo? A não ser que esteja sentado atrás de uma mesa, que essa mesa seja vazada, aparente, ou então até mesmo os repórteres de rua, né, gente? Os entrevistadores de TV na rua, eles têm que vestir um blazer, né? Uma gravata na parte de cima, mas a parte de baixo, geralmente, eles acabam se descontraindo mais, vestindo até jeans, né, pessoal? Quem aí nunca viu um entrevistador aí pelas ruas dessa forma? Mas no vídeo vai aparecer somente a parte da cintura para cima. Gente, quinto lugar, como é a iluminação do local? Gente, isso influencia e muito, tanto em desfiles, como eu já falei aqui para vocês em outros programas, né? A iluminação é muito importante para dar toda uma cena, um tom dramático, né? Todo um cenário. Exatamente acontece da mesma forma no momento de pensar na iluminação da TV, tá?
Então, sob luzes muito intensas, você deve usar uma camada extra de base ou de pó facial para evitar que o brilho do suor fique muito evidente. Sexto lugar, pessoal, o microfone é portátil? Se sim, você vai querer andar enquanto fala? Gente, o movimento natural e devidamente cadenciado pode acrescentar um tom mais enfático à sua apresentação, mas somente se você estiver se movendo atrás da segurança de um pote. Sétimo lugar, pessoal, haverá apresentação de um vídeo enquanto você estiver falando? Pense nisso, porque isso também influencia muito a sua fala e muito também do seu vestir. Oitavo lugar, o que ou quem você está representando? É sua empresa? É você mesma? Se você estiver falando em nome da empresa, vista-se de acordo com as normas de sua área de atuação ou de seu local de trabalho, dando preferência àquela que seja mais formal. Se estiver representando a si mesma, vista-se de modo que o seu visual fique condizente com o conteúdo de sua mensagem. Outra opção é vestir-se diferentemente do conteúdo de sua mensagem. Por exemplo, pessoal, apresentar um assunto muito sério, com um leve toque de cor nas roupas, pode trazer uma certa leveza à apresentação. Então pense nisso, né, pessoal? Se você quer transmitir essa leveza, já pense aí desde já de você transmitir algo na roupa e no estilo diferente da sua mensagem. Em nono lugar, pessoal, sobre o que você vai falar? Sobre uma grande novidade tecnológica? Sobre a geopolítica do Azerbaijão? Sobre uma apresentação de um novo modelo de PC? Sobre uma pesquisa envolvendo aprendizado infantil? Ou será sobre moda aqui comigo? Então, pessoal, tem muito que pensar sobre isso, porque isso reflete um estilo a que você deve se preparar na hora de se vestir. Enfim, em qualquer dessas ocasiões, pessoal, use sempre o bom senso. Se a mensagem se referir a uma questão de vida ou morte, um apelo para arrecadar fundos para as vítimas da fome na África, por exemplo, não use um vestido festivo e excêntrico. Se você for descrever e apresentar sua viagem de férias no Caribe, não precisa vestir um taieres efetivo. Então, pessoal, sempre o bom senso e a parcimônia vão dosar essa questão. Boas opções de escolha para falar em público, pessoal. Vou listá-las aqui em fissurico. Número 1. Um conjunto de blazer com saia ou calça, do mesmo tecido ou não. O blazer deve ter os ombros bem estruturados e não caídos. Em segundo lugar, pessoal, em ambientes informais, não há problema em usar uma saia com suéter ou uma calça com suéter sem blazer. Um suéter clássico finamente tricotado impressiona mais do que uma blusa. Olha só que dica bacana, né, gente? Em terceiro lugar, para a maioria das mulheres, os saltos, mesmo os baixos, ficam mais apresentáveis do que a ausência deles, mesmo com calça. Eles a impelem a manter uma postura ereta e assumir um estado de maior confiança. Então, gente, o salto está intimamente ligado à confiança. Então, pense nisso. Se você que não é muito adepta do salto, já está muito acostumada a usar tênisinhos, sapatos baixos, sapatilhas, pense nisso nesse momento aí de você transmitir essa mensagem de autoconfiança. Além disso, se você estiver de saia, os saltos deixam suas pernas com formato mais bem folheado, se elas ficarem aparecendo por baixo da mesa durante a palestra. Olha que dica boa, né, pessoal? Dá até um desenho, um formato melhor nas pernas, o que vai te cair muito melhor aí no vídeo. Quarto lugar, pessoal. Uma peça um tom mais intenso não é algo obrigatório, mas cairá bem se combinar com seu estilo. Preto também fica bom. Evite, contudo, tons muito apagados de verde ou marrom. Eles matam a personalidade. Olha aqui, gente, isso aqui é uma dica preciosa. Então, tons muito claros de verde ou de marrons não dizem muito sobre personalidade, então é bom você ficar atento a essa dica. Quinto lugar, pessoal, se você for aparecer de corpo inteiro, decida primeiro se quer que suas pernas fiquem visíveis, saia ou calça.
né? Obviamente, é uma questão de autoconfiança e de conforto. Se você usar uma saia ou um vestido, a sua meia de seda e seus sapatos terão de deixar suas pernas com uma aparência maravilhosa. Os tons preto e fumê, opacos ou da cor da pele são os melhores. Não use meias de seda coloridas. Sapatos modelo Chanel são mundialmente elegantes. Eu até já falei aqui em episódios anteriores para vocês, pessoal, sobre os saltos, modelos de saltos, estilos de sapatos, quando eu falava só desse acessório, como o modelo Chanel tem esse poder de traduzir elegância, não é mesmo? Então não se esqueça disso no momento de que você queira parecer realmente muito elegante. Cuidado com modelos com salto muito elevado e com qualquer modificação na tira sobre o calcanhar, pessoal. Eles só ficam bem para quem tem pernas perfeitinhas ou quase perfeitas. A maioria das botas de cano baixo também se encaixa nessa categoria. Botas de cano alto com saia também ficam bem. Mas calça enfiada na bota, gente, nunca, tá? Realmente, né, pessoal? Você colocar a calça para dentro da bota é muito deselegante, né? Parece que você vai lavar a calçada ali, né? Usando aquelas galochas que você tem que colocar a calça para dentro, né? Na hora de lavar a calçada. Então, realmente, não tem nada a ver fazer isso com as botas de cano alto. Pessoal, para a TV. Agora, especificamente para esse veículo de comunicação maravilhoso, que realmente tem todos os seus encantos, tem todos os seus mistérios e também os seus segredos. Então, eu vou dar aqui diquinhas para você que vai aparecer aí na TV, vai fazer aí uma aparição especial nesse ano de 2026, vai inaugurar aí a sua vida em público, ou então simplesmente participar de um programa como o nosso aqui. Venha para a gente, estão super convidados. Quando acontecer uma oportunidade como essas, pessoal, sabe-se que é uma situação que costuma deixar as pessoas mais tensas. Isso realmente acontece. Entretanto, como tudo que aconteceu ao restante da vida, as regras sobre o vestuário para a TV também estão bem mais maleáveis durante os últimos tempos. Ainda assim, o traje social ainda é a melhor opção, dependendo do tipo de programa em que você irá aparecer por hora. Trajar um blazer fechado ou uma blusa mais informal dependerá também daquilo que lhe dá mais autoconfiança e do tipo do assunto sobre o qual você irá tratar. As considerações técnicas que acompanham o aparecimento na TV também são tão importantes quanto escolher traje apropriado para exibir. A luz intensa e todos aqueles ângulos de câmeras não beneficiam todos os modelos de roupa da mesma maneira. É aí que você precisa realmente ficar ligado, não é mesmo? Então, eu vou te ensinar aqui com 6 variáveis que fazem diferença no momento de decidir o que usar na TV. Primeiro lugar, pessoal, qual é o estilo do programa e do seu cenário? Quais de seus ângulos serão filmados pelas câmeras? O corpo inteiro é da cintura para cima? Você entrará sob o enfoque das câmeras ou já estará sentada quando o programa começar? Então, pense que nos diferentes cenários de talk shows, pessoal, aqueles em que o convidado aparece de corpo inteiro, como no caso do programa do Jô, vocês lembram aí do programa do Jô, pessoal? Quem é mais antiguinho vai se lembrar. Os convidados aparecem atrás de uma mesa, como nos programas de debate em geral. Então, escolha sua roupa baseando-se no que as câmeras irão filmar. Então, essa é a dica preciosa. Em segundo lugar, pessoal, de que cor é o cenário diante do qual você vai aparecer? Se houver algum tipo de mobília no cenário, de que cor ela é? Se você combinar de mate com o cenário ou com o fundo, sua imagem não se destacará. Quanto a contrastes mais intensos, não há maiores problemas, já que a maioria dos cenários de programas de entrevista apresenta cores neutras e suaves no que local. Gente, em terceiro lugar, pessoal, alguém vai se sentar perto de vocês? Quem? Provavelmente isso vai fugir um pouco do seu controle, tá? Mas se você puder descobrir isso antes, essa informação, maiores detalhes, vai ser melhor para você. Dependendo do caso, eu vou dar um caso aqui, um exemplo,
Se você descobrir que outra convidada vai ser a Gisele Bündchen, por exemplo, peça para ir ao programa outro dia. É uma brincadeirinha, né, pessoal? Ou não, se você realmente quer aparecer, se você realmente é uma estrela talentosa e tem muito a oferecer, tem mais é mesmo que estar junto no programa com essa super diva que também é a Gisele, como eu citei aqui para vocês. Agora, se não é esse caso, se você realmente está procurando só uma aparição, mas com muita descrição, então procure saber aí o dia adequado para você encaixar a sua primeira aparição. Em quarto lugar, né, pessoal? Você vai representar a si mesma ou a sua empresa? Também isso é um detalhe muito importante, né? Porque se você for aparecer como representante da sua empresa, eu digo aqui para vocês vestir-se no modo a trabalho. Se for representando a sua própria pessoa, vista-se da maneira mais pessoal possível, mas não de modo a prejudicar a sua mensagem. Vai anunciar seu novo livro de receitas práticas para o dia a dia? Não use um vestido de baile, por favor. Então, gente, é ter esse equilíbrio entre a sua imagem pessoal e também a sua mensagem, tá certo? Quinto lugar, pessoal, seus cabelos são de uma cor chamativa. Se é um loiro platinado, um vermelho vivo, um preto azulado, um incrivelmente grisalho ou branco, tá? Com formato inusitado, pode ser curtinho, bastante encaracolado e cheio, na altura da cintura, ou até mesmo estilizado, né? Trancinhas em estilo africano, curto, excentricamente penteado, enfim. Penteado chamativo, gente, é um acessório de destaque. Portanto, não deixe outros acessórios, como brincos, echarpe, colar, competirem com ele. Ou então a sua blusa. Nada de padronagens chamativas com franzidos elaborados. Então, pessoal, quando você já tem um cabelo chamativo, seja por penteado, seja pela cor, aí então você tem que ter um pouco de parcimônia em não carregar nos outros acessórios. Sexto lugar, pessoal, sua mãe vai estar assistindo ao programa? Então deixe-a orgulhosa, não é mesmo? Agora, pessoal, eu vou dar aqui umas diquinhas daquilo que não fica bem na TV. Ou seja, evite usar, passe longe dessas coisas aqui. Em primeiro lugar, padronagens muito repetitivas, principalmente aquelas que geram ilusões ópticas, como um xadrez muito contrastante, listas de xadrez muito pequeno, porque elas vibram diante das câmeras, tá? Aquele efeito de luz e de tudo mais, realmente fica parecendo até pular essa estampa da tela, não é mesmo? Em segundo lugar, pessoal, roupas sem formato definido, principalmente com os ombros caídos. Formas definidas ficam melhor diante das damas. Terceiro lugar, pessoal, roupas escuras, sem definição entre as peças. Por exemplo, um taier azul marinho, usado com uma blusa azul marinho por baixo. Aí, gente, é muita monotonia, né? Então, realmente não vai ter destaque de nada para nada, ninguém vai saber o que você está usando, que é um taier separado ou se é uma festa só. Então, aí realmente não fica legal. Outra coisa a ser evitada, pessoal, cabelos que encubram o seu rosto ou que você tenha de viver afastando o cabelo, ou se os cabelos são cheios demais, sejam eles longos ou curtos. Evitar usar cabelos longos com brincos longos, a menos que seus cabelos permaneçam presos atrás das orelhas, não use brincos compridos. Acabamentos brilhantes em tecidos, joias, em você, porque eles chamam a atenção demais e acabam ofuscando a sua imagem e até mesmo a sua mensagem, né, pessoal? Roupa toda branca também, gente. O branco, ele reflete demais as luzes da TV e deixa a sua aparência mais cheinha do que as cores mais escuras. Então, gente, isso aqui é uma dica preciosa, né? Se você quer parecer mais magra aí no vídeo, então procure evitar as roupas todas brancas. Use aquelas cores mais escuras que te emagrecem mais no vídeo. Um colar de tecido, pessoal. Isso chama muito a atenção, ofuscando a sua imagem.
Então, também aí, gente, é pecar pelo excesso, né, pelo exagero. Aqui, se a pessoa for focada demais no seu acessório, vai esquecer de prestar atenção na sua mensagem, que de repente, é o mais importante que você tem a falar e a dizer ali naquele momento. Gente, agora as dúvidas que surgem. Realmente todo mundo tem essa dúvida aqui. E quanto a usar preto na TV, gente? Por que não é mesmo? O preto é uma cor padrão para todos os trajes sociais. E se você se sente mais confortável e mais confiante com ela, então use assim. Escolha uma boca com bom caimento e estruturada para o bem de sua imagem diante das câmeras. E não use uma blusa preta por baixo de um blazer preto. Uma cor contrastante como um marfim, um cinza claro, ou um tom pastel acentuado, não intenso demais. A coisa está fora de moda. Ficará melhor diante das câmeras também. A melhor coisa que você pode fazer para se preparar para aparecer na TV é tirar uma foto instantânea ou filmar-se em casa, alguns dias antes da apresentação, vestida, sua roupa escolhida. Então, gente, é fazer aquele teste, né? Para ver se está ok mesmo, né? Faz aquele testezinho em casa antes, experimenta a sua roupinha antes, o dia, para não ter dor de cabeça na hora. E de repente você até comprou uma roupa nova, tá lá esperando, aguardando essa tão sonhada e esperada ocasião especial, mas de repente essa roupa não te serve ou não te cai bem no momento que você precisa vesti-lo. Então não caia nessa armadilha, pessoal. Faça sempre um test drive antes. E o test drive diante da câmera servirá como também um ensaio de como você aparecerá na tela. Tente posicionar a câmera de vídeo ou de fotografia em um ângulo semelhante ao que a câmera principal irá filmá-la durante o programa. Verifique os detalhes na foto, na filmagem, né? Os cabelos, joias, linhas dos ombros, barras, meias de seda, sapatos, enfim. Algum elemento causando distração ou que seja deselegante, mude que não estiver caindo e tente os difícil. É preciso carregar, gente, na maquiagem? Isso também é uma dúvida que sempre gera polêmica. Isso vai depender da sua habilidade em conseguir fazer isso sem deixar o detalhe muito evidente. A maioria dos programas tem um maquiador de química, que também pode ser um cabeleireiro, que cuidará do mínimo, né, pessoal? Base, batom, né? Para prepará-la para a aparição diante das câmeras. Mas pergunte com antecedência se não será mesmo apenas aquilo que ele vai fazer. Se você mesma for fazer, use uma camada extra de corretivo e de base. Defina bem os olhos e os lábios com tons um pouco mais escuros do que você costuma usar em dia a dia de seu ar. Se você for usar cores mais claras e neutras, tá? Agora, a sua maquiagem tende a parecer um pouco mais carregada do que o normal para você, porque esse toque a mais desaparecerá sob as luzes intensas da TV e das câmeras, fazendo sua imagem parecer perfeita para quem estiver assistindo. No último minuto, antes de sair, renove a camada de pó facial e evite brilhos. Gente, uma observação aqui, pessoal. Se você pretende aparecer com uma blusa sem mangas na TV, cuide para que seus braços estejam em ótimas formas e maquiados também com pó, né, pessoal? É muito importante também, né? Se você vai deixar alguma coisa de fora à mostra, essa área do seu corpo tem que estar bem cuidada, mesmo. Então, pessoal, como considerações finais aqui deste episódio de grande varia para você que é coach, para você que é mestre, professor, para você que palestra, você que aparece em TV, né, que você é apresentador, sendo apresentador ou convidado. Então, essas dicas são muito úteis para vocês. Tá? Então, gente, apesar do medo de falar em público ser reconhecido aí por psicólogos ou uma das principais fobias humanas, tá, pessoal? Procure ficar descontraído o suficiente para não atropelar as suas palavras e não tirar o brilho que existe aí dentro de você.
e não só nas roupas que você está vestindo. Espero que tenham gostado. Aproveitem muito esse conteúdo. Beijos e até a próxima.